E para subir esse nosso banco, ao invés de instalar ele diretamente na nossa máquina, eu vou usar o Docker para ajudar a gente nisso, junto com o Docker Compose. Então eu vou abrir aqui o nosso diretório no meu editor de texto e eu vou criar o arquivo compose.yaml. E aqui a gente declara os nossos serviços do Docker. Então, primeiro, vão ser os nossos serviços. O primeiro serviço vai ser o meu banco de dados. Eu vou precisar da imagem desse serviço, que no caso vai ser Postgres:*latest. E eu vou botar para esse serviço sempre reiniciar automaticamente, a menos que eu pare ele manualmente. Então é restart unless stopped. E eu preciso expor as portas desse serviço para eu conseguir acessar ele do lado de fora da network ali que o Docker queria pra gente. Então, as portas, no caso aqui, vão ser... Eu poderia colocar aqui hardcoded mesmo, tipo, sei lá, porta 1, 2, 3, 4, 2 pontos, a porta padrão do Postgres, que seria 5432. Aqui do lado direito é a porta dentro do meu container para a network interna que o Docker cria. E aqui do meu lado esquerdo é a porta pública que vai ser acessível por fora do container. Mas ao invés de fazer assim hard-coded, eu vou pegar essa porta de uma variável de ambiente, que aí apenas alterando essa variável de ambiente eu consigo alterar essa porta aqui também. Então para fazer isso a gente usa essa sintaxe aqui do nosso compose file. E o nome pode ser o que você quiser, mas eu vou colocar, por exemplo, WebSocket Rocket City _ database port. Mas caso essa variável de ambiente não esteja setada, eu quero colocar um padrão aqui, que vai ser o próprio padrão do Postgres 5432, beleza? Bom, feito isso, agora eu também preciso colocar algumas variáveis de ambiente de fato para o meu Postgres funcionar. E para fazer isso, eu vou declarar aqui o meu environment. E quais vão ser essas variáveis? Vão ser, primeiro, Postgres user, que de novo eu vou pegar do meu ambiente local e passar lá para dentro. Então, WSRS _database _user. Depois vai ser o Postgres password, mesma coisa, WSRS _database _password. E por último, eu preciso do nome do meu banco de dados, que é Postgres _db, e aqui vai ser WSRS _database _name. E para finalizar, os containers em Docker, eles têm uma peculiaridade que é o seguinte: sempre que você mata o container, tudo que foi escrito lá no file system dele vai ser apagado automaticamente. Então é tudo efêmero, né? Só que para um banco de dados, isso normalmente não funciona muito bem. A gente quer persistir esses dados. Então a gente consegue fazer isso através de volumes aqui no Docker. Basicamente, o volume é uma forma de você linkar o file system dentro do seu container com algum outro file system do lado de fora dele. Então, para fazer isso, a gente declara aqui os volumes, em letra minúscula, e a gente dá um nome para ele do que a gente quiser. No caso, eu vou dar o nome de DB também, para ser o mesmo nome ali do meu serviço. E aí eu vou dizer qual que é o driver desse volume. Nesse caso aqui, eu quero que o meu driver seja local. O que é local? Basicamente, os arquivos dentro do file system do container Docker vão ser clonados para o file system da máquina host, para o meu computador local. Mas o driver poderia ser, por exemplo, um S3, Google Drive, sei lá, não sei se existe para Google Drive, mas enfim, poderia ser qualquer outra coisa que seja capaz de armazenar arquivos. Mas aqui nesse caso a gente vai simplesmente usar o nosso sistema local mesmo de arquivos. E aí por último, eu só preciso usar esse volume aqui no meu serviço. Então eu vou colocar aqui volumes, e o volume que eu vou usar vai ser o volume db, que é o nome do volume que eu criei ali. E do lado direito, dos dois pontos, eu preciso dizer qual que é o diretório dentro do meu container que eu quero que seja clonado para esse volume. No caso do Postgres, é o diretório var lib postgres sql data. Só isso. E aí agora vamos aprender como declarar essas variáveis de ambiente aqui. Tem duas formas de a gente fazer isso. De fato, declarar variáveis de ambiente no nosso sistema operacional ou usar um arquivo .env. Nessa aula de hoje, eu optei por usar um arquivo .env, então vamos aprender a fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é criar meu arquivo .env. E lembrando, gente, o arquivo .env ele tem que estar obrigatoriamente no mesmo diretório do seu arquivo compose. Porque o Docker, por padrão, ele vai tentar ler essas variáveis de ambiente ou diretamente do seu ambiente ou do arquivo .env. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar meu arquivo .env exatamente no mesmo diretório e eu vou ler daqui. Então, o Docker, quer dizer, vai ler as variáveis daqui. Então, eu vou abrir esse nosso arquivo e eu preciso declarar essas 4 variáveis, que são a porta, database user, password e name. Então, vamos fazer isso, vai ser WSRS, database port. Eu vou declarar a mesma porta padrão do PostgreSQL, mas se você por acaso tiver algum serviço rodando nessa porta, você pode declarar alguma outra aqui, não tem problema nenhum. Depois a gente vai declarar o database name, que pode ser WSRS mesmo, não faz muita diferença. Depois a gente vai declarar o database user, eu vou manter o padrão, que é Postgres. E por último, a gente vai ter o database password, que eu vou colocar uma senha super difícil aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só isso, beleza? E só uma coisinha que eu reparei aqui, eu escrevi user errado, né? Faltou o R. Então, user. E agora eu acho que a gente já tem tudo pro nosso banco de dados rodar. Pra gente fazer ele rodar é docker compose up. Se eu rodar esse comando aqui, beleza, o nosso banco de dados está rodando, a gente tem até o log aqui, né? Database system is connections. Então deu tudo certo.
Um outro passo que eu gosto de fazer e colocar aqui no meu Composer, uma segunda dependência, mas essa é opcional, é o pgadmin. O pgadmin, ele é um cliente pro Postgres. Então ele é basicamente uma interface gráfica para você interagir com o seu banco de dados. Se você por acaso estiver usando dbeaver, Table Plus ou qualquer outro cliente para banco de dados, você pode pular essa parte aqui porque realmente é opcional. Então eu vou simplesmente declarar aqui mais um serviço. O nome do serviço vai ser pgadmin mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a imagem dele. O nome da imagem é thepage/pgadmin4, latest. Eu vou fazer a mesma coisa em relação ao restart. Vou botar para sempre reiniciar, a menos que eu pare manualmente. E agora eu preciso dizer que esse serviço, ele depende do meu serviço de banco de dados. Ou seja, esse serviço não pode subir até que o meu serviço de banco de dados tenha subido. Então eu vou colocar aqui depends on e o nome do serviço é o db. Além disso, eu tenho que declarar as portas também. Nesse caso, eu poderia fazer a mesma coisa, colocar uma variável de ambiente para isso ou botar hardcoded. Eu vou colocar hardcoded aqui mesmo só para simplicidade, mas se por acaso você quiser, você pode colocar isso como uma variável de ambiente também. E do lado direito aqui, como eu já tinha falado, é o número da porta dentro do container. Do lado esquerdo, do lado de fora do container. Por padrão, o pgadmin escuta na porta 80. Então eu tenho que fazer o forward dessa porta 80 para a porta 81 aqui do lado de fora. Depois eu preciso do meu ambiente, também preciso declarar variáveis de ambiente para o pgadmin. E nesse caso aqui vão ser só duas, que é o pgadmin default email e o pgadmin default password. Eu vou colocar hardcoded mesmo. O e-mail pode ser qualquer coisa, mas tem que ser um e-mail. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, só admin, tá, gente? Então vai ser admin@admin.com e a senha pode ser password, por exemplo. O que você quiser. E agora que eu vi que eu escrevi tudo errado aqui, admin@admin.com. Beleza, agora sim. E por último, o nosso pgadmin também precisa de um volume para persistir os dados. Então eu vou só declarar aqui os meus volumes. Primeiro, o volume em si, que vai ser o nome de pgadmin. De novo, eu vou usar o driver local. E o volume vai ser pgadmin, e o diretório onde o pgadmin salva os arquivos dele. Que no caso é var lib pgadmin. Beleza? Para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou fazer a mesma coisa, docker compose up. E o pgadmin ele demora um pouquinho para rodar, tá, gente? Então tá aí, agora ele começou a rodar, pgadmin application initialization. Temos que esperar um pouquinho, não tem jeito. Agora parece que ele rodou, então vamos simplesmente tentar abrir ele aqui no nosso browser, lembrando que eu usei a porta 8081. E ele apareceu. Então para fazer o login vai ser admin@admin.com e a senha eu coloquei password. Beleza? Meu pgadmin está aberto e eu vou simplesmente colocar aqui um novo servidor. O nome desse servidor pode ser dockerdb, enfim, o nome que você quiser. E a conexão vai ser o host, é o nome do serviço Docker, tá? Porque o pgadmin ele tá rodando dentro da network do Docker. Então aqui não é localhost 127.0.0.1, não é nada disso, é o nome do serviço Docker, que no caso é db. A porta aqui também é a porta dentro do Docker. O banco de dados é WSRS, que a gente colocou esse nome, né, se eu não me engano. O nome do usuário é Postgres e a senha a gente colocou 123456789. Se eu der um save aqui, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, consegui conectar com o meu banco de dados e por enquanto não tem nada lá dentro, simplesmente o banco, mas ele não vai ter nenhuma tabela, né? Se eu abrir aqui as tabelas, não tem nada ainda porque a gente acabou de criar o nosso banco de dados.